Negócio Soluções no ar. Eu sou Cícera Ferreira e vem com a gente que hoje tem muita informação. Quer seguir a gente? Vai lá no Instagram e segue lá o Sistema Norte de Comunicação. Um abraço todo especial, todo o pessoal do Brejo está nos assistindo, o pessoal do Rio Grande do Norte, de toda a Grande Paraíba também, mas hoje a gente vai ter informações quentíssimas para você que já tem um negócio. Imagina só começar um negócio e, de repente, parar na burocracia dos contratos e não saber o que fazer. Para isso, a gente vai ter hoje o doutor Juan Carlos, tirando todas as dúvidas, mas e sobre os processos do seu negócio? Como é que eles estão? Para isso, temos hoje também a nossa queridíssima Tiene Borges, administradora, que vai dar aí uma aula para vocês. Então, lá com a pau na mão, vem com a gente que vai começar agora. Doutor, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Oi, Cícera. Oi, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Cícera, pela oportunidade. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre os contratos empresariais, ou seja, todas as relações jurídicas que rodeiam a sua empresa, o seu negócio. Tudo que envolve o seu negócio está baseado em contratos, sejam eles verbais, sejam eles formais. Então, hoje a gente veio aqui esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos que são controvertidos e que os empresários ficam em dúvida e necessitam de informações para o segmento da sua atividade. Isso é ótimo, doutor. Inclusive, a gente vê aí quantas empresas que começam bem, mas lá na frente barra nessa burocracia e começa toda uma peregrinação para poder se organizar, Perfeito, Cícera. O que acontece? A maioria das atividades, especialmente no Norte, Nordeste, enfim, no Brasil como um todo, elas, às vezes, a grande parte iniciam sem uma preparação jurídica prévia. Às vezes a gente está fazendo alguma atividade que está sendo rentável do ponto de vista econômico, mas não paramos para pensar em organizar juridicamente, organizar os contratos, organizar as relações jurídicas que envolvem aquela atividade. E num tempo momentâneo de conflito, de atrito, ou que aquela atividade não está se saindo de uma maneira proveitosa como no início, acaba a gente tendo uma série de conflitos. Sejam conflitos trabalhistas, por não ter um contrato de trabalho bem formalizado, sejam conflitos societários, por não ter um contrato formalizado entre os sócios, ali um sócio investidor, um sócio que está ali na atividade, no fronte da atividade empresarial. Enfim, sejam contratos, por exemplo, contratos de aluguéis que envolvem a atividade e não foram bem pensados, não tiveram as cláusulas e os cuidados necessários para prever situações de incerteza. Então, assim, esse é um ponto que a gente sempre traz na nossa lida, no dia a dia da advocacia empresarial, que é empresário, seja ele pequeno, médio e o grande, ele tem que previamente, inclusive antes de iniciar suas atividades, ele pensar como serão suas relações jurídicas e ter um escopo, uma documentação prévia para que isso resguarde ele quando tiver algum tipo de contratempo em um momento futuro. Geralmente, Cícera e Tiene mencionam contratos que, às vezes, é o seguinte, o contrato ele é de gaveta, a gente só vai consultar quando tem uma dor de cabeça. Mas, assim, é importante quando a gente ter ele para consultá-lo, porque se não tivermos, ficaremos a cargo do Poder Judiciário, a cargo do contencioso, que vai travar a sua própria atividade empresarial. Gente, vamos falar também sobre os processos com Tiene Borges. Tiene, se apresenta para o pessoal, diz aí, com esse mundo de compliance que existe. Olá, pessoal. Cícera, muito obrigada pela oportunidade. Doutor Juan, pela parceria aqui, estarmos aqui trocando aqui essas experiências. E, de fato, o que o doutor Juan fala tem muita relação com o que a gente vivencia como administradora de empresas no nosso dia a dia, Cícera, que é exatamente a falta de aderência às normas, regulamentos e leis, Então, o empresário, ao iniciar a sua atividade, realmente, doutor, como você bem colocou, está muito preocupado com o econômico, com o que está entrando, o que está saindo de recurso e, às vezes, esquece de estar buscando aí a legalidade, juntamente com o mapeamento dos seus processos. Então, quando eu busco estar em compliance, que compliance, para a gente desmistificar um pouquinho essa palavra, que hoje aí está bem em voga, compliance nada mais é do que estar em conformidade, estar aderente às legislações. E quando o doutor Juan traz
sobre os contratos para a gente, contrato é também uma legislação, é um procedimento interno, né? Porque quando a gente fala de compliance, entendendo aí um pouco do nosso arcabouço das leis, né? A gente tem aí a estrutura das legislações do nosso país, nós temos aí a nossa Carta Magna, né? As leis federais, as leis estaduais, municipais e, consequentemente, os nossos regulamentos internos. Quando a gente olha para todo esse arcabouço de lei, eu tenho que, quanto empresário, quanto negócio, estar aderente às legislações que são pertinentes ao meu negócio. E aí o doutor Romulo falou muito bem, né? Um contrato, ele vem aí favorecer as minhas relações de trabalho, as minhas relações societárias, as minhas relações financeiras, econômicas financeiras, seja com bancos e demais instituições, né? Enfim, e isso tudo a gente faz aí uma ligação diretamente com processos. Então, quando que eu consigo ter um bom desempenho, garantir a perenidade do meu negócio? Quando eu tenho meus processos, as minhas responsabilidades devidamente mapeados, os meus colaboradores cientes do que devo fazer, a aderência das minhas atividades, dos meus processos a todo esse arcabouço legal que permeia aí o meu negócio, né? Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer boas relações, ter de fato um resultado que seja efetivo, né? E garantir com que o meu cliente fique satisfeito, eu esteja aderente a tudo que as legislações estão pedindo, né? Perfeito, perfeito. Doutor Juan, como garantir que um contrato está bem estruturado, claro, para não ter problemas futuros? Tudo isso que a gente está mencionando aqui, Cícera, é um grande investimento que o empresário deve ter consciência, posso falar assim, de investir no consultivo, na preparação. Né? A gente estava conversando aqui de situações, não do contencioso, quando o problema já está acontecendo, mas de uma preparação para que o problema não aconteça. E aí, complementando o que Tiene mencionou, além de ser uma rentabilidade efetiva, mas contínua. A gente temos contato com diversos ramos empresariais, teve ali um momento de efetividade econômica, mas por não ter um compliance, um fluxo processual bem estabelecido, não ter uma segurança jurídica, uma aderência própria às normas, como um norte, como uma questão primordial ao próprio negócio, ele acaba entrando em declínio. Então, ele é efetivo por um momento e aí ele não é contínuo. Ele acaba tendo um deslize, né, nessa própria atividade. Então, os contratos, respondendo objetivamente a sua pergunta, para a gente ter um contrato seguro, a gente precisa, primeiramente, de uma consultoria jurídica para que auxilie entender todo o contexto que rodeia a elaboração daquele contrato e partir de normas, de cláusulas contratuais que sejam daquele caso específico. A gente lida muito corriqueiramente, temos consulta nesse sentido mas eu tenho um contrato na internet que eu baixo ali. Hoje, isso é um perigo. Exato, em tempos de chat GPT, né, que está tão comum no dia a dia, eles, de fato, eles vão auxiliar, vão ali fornecer algum tipo de contrato, mas aquele contrato, será que ele se adequa à sua situação, ao seu caso específico? Será que quando você tiver um contratempo com aquela parte adversa, ele vai trazer cláusulas de renegociação? Será que ele vai trazer disposições justas para ambas as partes e não ter uma revisão na justiça? Então, isso é que é importante ter ciência, né? Para a gente ter um contrato justo, para a gente não sofrer dor de cabeça numa relação jurídica com qualquer parte que seja que envolva a sua atividade empresarial, é importante a gente ter uma consultoria prévia. E uma consultoria que vai analisar o seu caso específico. Né? O que é que está acontecendo? Qual é a base? Um contrato de aluguel? Como é que funciona? Quem é que está alocando? Quais são as pretensões de quem está alocando? Quais são as suas pretensões também? Vai permanecer por bastante tempo com uma série de investimentos? Ou não? É um espaço curto para depois evoluir a sua atividade para um negócio maior? Então, tudo isso rodeia a elaboração do contrato.
né? Então eu vou dar. Alô, empresário, esse recadinho é para você. Nada de ir na internet fuçar e baixar um contrato e começar a trabalhar no teu negócio, porque isso aí pode ser uma pegadinha e lá na frente você tem muito problema. Então, um alerta para vocês, cuidado com contrato de internet. Nem sempre aquele contrato, ele vai estar aí ajudando você. Quem sabe lá na frente vai estar causando um problema muito maior. Então, se liga nisso. Jenny, fala aqui pra gente sobre compliance, como funciona, como ajuda na organização. Então, a implementação do programa de compliance, né, é altamente importante. E aí, quando a gente fala de compliance, é uma palavra que está muito hoje em dia, né, e surgiu aí em razão dos movimentos que aconteceram há um tempo passado aí no Brasil de combate à corrupção, né? E hoje é trazido aí como altamente necessário para que o empresário esteja de fato buscando a sua sustentabilidade de acordo com as aderências às legislações, né? E o programa de compliance, ele é estruturado para cada empresa, né? Eu pego aqui uma fala do Dr. Juan, é específico, cada empresa tem as suas necessidades, tem as legislações que precisam cumprir, os seus regulamentos, seja da vigilância sanitária, seja do Ministério do Trabalho, que cada empresa tem aí, né, as suas regulamentações, enfim. E o programa de compliance, ele deve ser desenvolvido a partir de uma consultoria, né, com experiência, que entenda do que é o seu negócio, de que é o processo e de que forma ele vai tornar o seu processo aderente às legislações, né? E o compliance, ele vem somar com o empresário. Quando a gente fala assim, compliance é só para as empresas, para as SAs, não, muito pelo contrário. Né? Aquele empresário micro, pequeno, dentro da sua realidade, vai ter que, o ideal é que, a partir do início do pensamento do seu negócio, eita, qual é a legislação que eu tenho que estar atendendo, né? De que forma que eu vou buscar aderência para isso? E aí as pessoas também têm um grande engano, né? Implementar processos, compliance, fazer um bom contrato, contratar uma consultoria jurídica, ou seja, de gestão, para lhe ajudar a fazer aí essas melhores práticas dentro da sua organização. As pessoas, os empresários acham que é caro. Mas, olha, eu digo para vocês, experimente ter contencioso, né, doutor Juan? Então, isso tudo é preparatório, na tentativa de que você tenha sustentabilidade, que o seu negócio seja perene, que você entregue aquilo que, de fato, você está oferecendo para o seu cliente e, consequentemente, né, a sua marca seja reconhecida, né? Principalmente, Cícera, quando a gente fala de compliance, quando eu saio da minha caixinha, do meu negócio, e eu penso de forma colaborativa, né? Eu tenho que olhar o compliance para as questões socioambientais. Como é que está meu negócio com relação aos cumprimentos de uma legislação ambiental? Qual a questão social do meu entorno, né? Então, o compliance tem tudo isso e gera para a organização crescimento, né, e desenvolvimento do seu negócio. Perfeito. Gente, outra coisa também que é importante salientar. Imagina só, você tem uma empresa, seu negócio, e de repente, tudo que você construiu é quebrado em contrato comercial. E a gente vê isso no próximo bloco, o doutor Juan vem com a gente. Arte em barro. Arte em labirinto. Arte em madeira. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Quilombo, arte, a flor da pele. Sebrae e Governo da Paraíba. Ei,
Você aí, se liga nessa super oferta. Está na hora de contratar a melhor internet de fibra ótica para a sua família, a internet da Tele. Com incríveis 600 MB de internet, Wi-Fi Premium e um bônus exclusivo. Escolha entre Disney ou Play Kids totalmente grátis. Agora é a sua chance. Não perca esta oportunidade. Por apenas R$ 99,90 mensal, você garante essa super oferta. Ligue agora e contrate já. Tele é de fibra, é da Paraíba. Vamos lá, voltando desse intervalo maravilhoso, e agora a gente vai ter a resposta com o Dr. Juan. Como proteger a sua empresa de uma quebra de contrato comercial? Doutor, é com o senhor agora. Pois bem, né? Um contrato comercial e a quebra dele está muito ligado a um contencioso, né? A um possível contencioso. Mas como proteger desse contencioso? A quebra, às vezes, ela é inevitável, porque a outra parte deseja aquilo, ou a outra parte faz questão ou não faz a mínima questão de que mantenha-se um vínculo contratual. E como proteger a sua atividade quando isso acontece? Eu acho que parte, primeiro, do que a gente mencionou no bloco anterior, relacionado à elaboração do contrato, né, no consultivo, né, ou seja, ter um contrato bem redigido, com cláusulas claras, objetivas e que tragam ali as disposições relacionadas àquela quebra. Quais são as consequências objetivas do que vai acontecer em razão daquela quebra. E aí, isso é possível que as partes, tendo uma disposição contratual objetiva e clara, cheguem a um denominador comum, tenham um bom senso, que existe um contrato bem elaborado, escrito. E caso não, isso é levado ao judiciário, e o judiciário tem ali como base um contrato disposto entre as partes, que traz uma previsão clara de quais as consequências que cada um vai ter em razão da quebra contratual. Isso serve também em sociedade, porque às vezes o pessoal começa com a paixão, né, de empreender e chama um amigo para a sociedade, que vai ser aquela coisa maravilhosa e de repente uma quebra contratual é uma tragédia, uma bagunça, uma confusão. Então serve também? Assim, para a sociedade primordial, porque o contencioso de uma disputa societária, ele pode ser o fim da sua atividade empresária. Porque essa disputa, especialmente quando a maioria das empresas são limitadas em uma sociedade de 50-50, uma disputa entre os sócios, aquele que quer sair, ou aquele que quer expulsar ou retirar o outro, ou aquele que quer deter ou adquirir as demais cotas, ela pode ser o fim da sociedade, porque ela vai para o contencioso judiciário, que é extremamente lento, e se não tiver cláusulas claras no seu contrato social, isso demorará anos para fazer a apuração de haveres, para saber quanto cada um faz jus e, consequentemente, realizar a dissolução da sociedade. Então, no contrato social é primordial, e aí, como eu mencionei no bloco anterior, que a gente não tenha cláusulas padrões. Sabe aquela minuta fornecida pela junta comercial do contrato social? Ela pode ser o fim da sua atividade, porque ela não traz ali umas disposições claras de quando um sócio se retirar, quais serão as consequências, como serão apurados os haveres dele, como serão apurados o valor das cotas que ele detém. Então, né, no societário, é fundamental esse debate de quando acontecer a quebra do negócio, da sociedade, acabar o afeto, né, acabar aquela paixão, acabou o amor, né, então ter previsões claras e objetivos de como é que será feito, um balanço por determinação ou não, vai pegar o que tem lá que cada um investiu, vai designar ali uma auditoria particular para saber qual o valor de cada um, enfim. Então, fique bem atento nessas disposições contratuais. Você já ouviu falar que existe corrupção no Brasil, corrupção no mundo, e geralmente pensa assim, todo político é corrupto. Mas vocês não estão sabendo da novidade. Vocês sabem que também existem organizações empresariais corruptas? E é sobre isso que a Etienne vai falar para a gente. Como o compliance pode combater a corrupção dentro das organizações? Bem, o compliance, de forma Isso é... bem objetiva, né? Esse fala em corrupção no Brasil, o povo treina, né? Treina. De forma bem objetiva, o compliance está para isso, né? Ele está para evitar. Porque tem uma questão
por detrás, que é a sombra do compliance, que é a questão da ética. Então, por mais que a minha empresa está totalmente aderente às legislações, eu estou aqui fazendo ações que parecem estar aderentes estar em compliance. No entanto, dentro da percepção da sociedade geral, é antiético. Né? Então, algumas empresas, elas demonstram, procuram não estar realizando ações aparentemente de forma legalizada, mas, consequentemente, isso, na vista da sociedade, é antiético. A gente não quer entrar aqui, Cícera, no que é ético e o que não é ético, porque isso é uma relação pessoal, né, mesmo, né, de cada um. Mas o compliance, ele existe exatamente para ajudar o empresário a evitar, né, que a corrupção se perpetue dentro da sua organização. E aí a gente escuta muito falar que os políticos são corruptos, né? A nossa forma de fazer política gera muito dessa fala, né? No entanto, isso também se aplica para as empresas em qualquer porte, né? Porque hoje não existe no Brasil uma legislação que obrigue as empresas, as organizações não públicas a implementar um programa de compliance, né? Então, fica aí a cargo da ética, dos valores e do querer de cada empresário mesmo. No entanto, existe uma lei, que é a lei anticorrupção, né? Que ela é compulsória para as administrações públicas. Então, todo administrador público, ele sabe que ele tem que cumprir, ele tem que estar aderente às suas ações, tem que estar aderente a essa legislação, né? E existe um projeto de lei dentro do Senado, né, sendo trabalhado para que se defina qual é o modelo ideal para o programa de integridade, né? Qual é a melhor prática do programa de integridade, né? Então, isso, Cícera, respondendo diretamente a sua pergunta, o programa de compliance, ele tem exatamente para lhe ajudar a evitar, né? Ou seja, para que a sua empresa não tenha aí os compulsórios, né? Seja por questões trabalhistas, seja por questões de compliance, né? Por falta da aderência. Mas os empresários também enfrentam desafios para implantar o compliance. Quais são eles? Eu acho que o maior desafio é a falta do conhecimento. Eu até comentei no bloco anterior, né? Existe um mito de que implementar compliance é caro. Me adequar a LGPD, vamos pegar uma lei que está bem, né? Também é caro. Né? Mapear meus processos é caro, treinar meu pessoal é caro. Quanto é caro para um negócio? Quanto vale o seu negócio? Né? E pense no quanto é caro você não está aí buscando a aderência às legislações, descontinuando o teu negócio, né, sendo aí, vamos dizer, autuado por estar cometendo alguma infração que diz respeito a uma legislação que você tem que cumprir para que o teu negócio esteja funcionando e você ser autuado e, dependendo da legislação, vou pegar aqui de novo o exemplo da LGPD. A LGPD, ela tem punições que ela leva à extinção do seu negócio. Você pode, a última punição mesmo, o nível grave é descontinuar o seu negócio. Peguei o exemplo da LGPD, mas se a gente fosse debruçar sobre as demais legislações, certamente a gente vai encontrar, né, quais são as punições para cada legislação. Então, sai muito mais caro você não investir, né, em processos, em compliance, em assessorias jurídicas, né, para avaliar os seus contratos. Então, eu acho que isso é um mito. E o que eu tento fazer como profissional dessa área é exatamente, Cícera, e aproveitar todos esses momentos, sou muito grata por esse momento, para que a gente possa levar para o empresário, né, esse conhecimento, esse entendimento de que, olha, não é caro, né? Não é caro, mas é necessário, mais caro é não fazer.
Eu acho que esse é o principal desafio, a falta do conhecimento, sabe? A falta da orientação devida, do profissional que está ali orientando esse empresário, né? Se ele realmente está fazendo a orientação de forma devida, sabe? Eu acho que isso é o maior desafio. Concordo com você. Gente, vocês aí de casa já tiveram aquele pensamento, vou abrir meu CNPJ e de repente, como é que eu vou abrir? Qual é a estrutura societária? Vai ser um MEI? Vai ser empresário individual? E sobre isso, doutor Juan vai tirar essas dúvidas agora. Para quem está começando, doutor Juan, como é que abre um CNPJ? Como é que se organiza nisso? Como é o pessoal? Perfeito, Cícera. Eu acho, só complementando, Tiene, eu acho que uma frase que me veio à cabeça quando você estava falando sobre o tema, brilhantemente, foi: o mais caro é o fim do seu negócio. Assim, não ter uma consultoria relacionada à compliance, não ter uma assessoria de elaborações dos seus contratos ou fiscalização dos seus contratos pode gerar o fim do seu negócio. E quanto é que é o fim do seu negócio? Né? Então, esse é um ponto para se refletir, para o empresário refletir. E Cícera, respondendo objetivamente sua pergunta, assim, cada caso, como eu disse no bloco anterior, ele vai trazer cada atividade empresária, cada relação societária ou cada relação de investidores ali daquele segmento, ele vai trazer disposições e formas diferentes de se organizar societariamente. Então, hoje a gente tem uma sociedade limitada, tem uma sociedade unipessoal, que é de um único sócio, sociedade limitada compõe mais de 2 sócios, mas a gente também pode ter uma SA com vários acionistas ali. Então, tudo isso vai depender do segmento, da atividade, e aí precisamos analisar caso a caso. Então, imagine, você tem uma pretensão de se juntar a um sócio, um investidor, para fazer um único projeto. Será que você queria mesmo constituir uma sociedade empresária a longo prazo? Ou seria melhor uma SPE? Ou você tem, por exemplo, uma pretensão de investir em um negócio, mas não queria estar ali como sócio. Será que seria melhor você ingressar como sócio do negócio ou constituir uma SCP com a sociedade de conta de participação? Que você tem um contrato previamente estabelecido, contrato que a gente chama de contrato de gaveta, que você tem um aporte financeiro e tem ali as previsões da sua rentabilidade. Então, são formas diferentes de enxergar cada cenário, né, cada segmento, cada ideia que você tem de futuros investimentos, enfim. Cada caso, Cícera, respondendo claramente, não fugindo da sua pergunta, mas cada caso vai nos clarear qual a melhor forma de estruturar societariamente o negócio. Doutor, vamos falar agora de sociedade, né? Como a gente já falou, começa tudo muito bonito, muito maravilhoso. Mas como é que eu posso dividir para que o sócio entenda qual é o seu papel dentro do negócio? Porque às vezes o pessoal reclama muito, meu sócio não faz nada, eu só trabalho. E como é que organizar isso de forma contratual dentro do contrato? Perfeito. Essa pergunta Para evitar briga. Assim, eu acho que 90% das brigas, elas iniciam com essa pergunta que você fez, Cícero, que é: eu estou trabalhando, o outro sócio não está, abandonou o negócio, enfim. E uma coisa que eu vejo raramente nas atividades empresariais, e por isso que gera tanto contencioso societário, é que não se elabora o acordo de acionistas. O acordo de acionista, o acordo de sócio, na verdade, nas limitadas, é ali, nesse momento, em que os sócios vão debater e dispor qual vai ser o papel de cada sócio naquela atividade. E ali onde vai estar claramente qual é o meu papel, o que é que eu vou desempenhar e quais as penalidades se eu não desempenhar. Evitar briga, confusão, transparência. Exatamente. Então, assim, a gente às vezes, naquela empolgação de iniciar o negócio, baixa lá o contrato social, nada contra, da junta comercial, usa como modelo, assinou o contrato, inicia, mas não teve um diálogo e isso não foi transcrito em um documento assinado por ambas as partes, de qual é a obrigação de cada um, qual é a função de cada um naquela atividade. E se aquele não fizer, quais serão as penalidades? Então, esse acordo de sócios, Cícera, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o instrumento jurídico, ao meu ver, basilar para poder evitar discussões, brigas, litígios, contenciosos e o fim do seu negócio, por não ter bem estabelecido qual é a obrigação de cada um naquela atividade e naquela sociedade. Agora eu fiquei com uma dúvida assim, eu quero tirar com o Tiene, né? Tiene, ele está falando sociedade e veio uma coisinha na minha mente.
O compliance, ele estrutura também, ajuda isso na sociedade, mitiga esses riscos? Com certeza, porque é a partir de toda a documentação de constituição da empresa que quando se começa um projeto de adequação ao compliance, vai se fazer a leitura dessa documentação, identificar se esse contrato, né, ele está, como o doutor Juan bem coloca aqui, bem redigido, se ele traz ali, deixa claro ali as responsabilidades de cada um, porque o que nós estamos falando é exatamente isso, né? Clareza das responsabilidades das partes, né? E que agora, doutor Juan, com a sua fala, eu vou me preocupar, olhar o meu contrato, para ver como é que está essa questão dessas responsabilidades. Mas todo mundo aprende. Todo mundo aprende, de fato. Porque é uma grande questão, né? O compliance, ele vem para isso, para olhar, para direcionar, olha, é melhor a gente dar uma revisada nesse contrato, né, nesse regulamento, criar aí as reuniões dos sócios, né, dependendo do tamanho da empresa, criar ali os comitês que sejam necessários para a discussão daquele negócio em pontos específicos, né? Então, o compliance ajuda sim, Cícera. Ele é isso, é construir, é olhar, é analisar, é dizer, olha, está redondo para que você não realize seu negócio com todas as seguranças legais, econômicas, fiscais, né, doutor Juan? Perfeitamente. Gente, como eu estou agora com 2 especialistas, para a gente poder encerrar o nosso programa, eu quero que você dê uma dica aí, jurídica, para aquele empresário não quebrar a cara e conquistar aí em 2024 a bonança que ele precisa. Uma dica, Cícera, uma dica é muito pouco, né? Eu poderia dar várias aqui, mas uma delas é invista no consultivo. Seja o consultivo jurídico, seja o consultivo de empresas de consultoria de compliance, o consultivo é primordial para a manutenção da sua atividade. E corra, evite o litígio, evite o contencioso com um consultivo bem estabelecido. Essa é uma dica primordial que eu daria nesse momento. Entende você agora para encerrar esse momento. Então, Cícera, a minha dica vai muito ao encontro do que o doutor Juan acabou de falar, né? Ou seja, se organize, se antecipe, né? Mapeie seus processos, defina, deixe claro as responsabilidades de cada parte interessada no seu negócio, né? Então, esse é uma dica que vale para a vida, não só para o negócio. A gente precisa deixar muito claro o que eu quero, onde eu quero chegar e como eu vou fazer, né? Que é exatamente através da implementação dos meus processos e dos meus programas de integridade, compliance, enfim. Né? Se planeje, se organize. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre ao Sistema Norte de Comunicação. E a gente agradece também ao pessoal de casa, está aí sempre nos assistindo. Um beijo grande para o pessoal de Cajazeiras, Souza Patos, Rio Grande do Norte, de toda a Paraíba, de João Pessoa, Campina Grande. Esse é o nosso jeito de fazer a coisa acontecer. Vamos empreender com sucesso agora em 2024. Beijo e até mais. Arte em barro. Arte em labirinto. Arte em madeira. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos. Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa. 37º Salão do Artesanato Paraibano. Quilombo, arte à flor da pele. Sebrae e Governo da Paraíba. Ei, você aí, se liga nessa super oferta. Está na hora de contratar a melhor internet de fibra ótica para a sua família. A internet da Tele. Com incríveis 600 MB de internet, Wi-Fi Premium e um bônus exclusivo. Escolha entre Disney ou Play Kids totalmente grátis. Agora é a sua chance. Não perca esta oportunidade. Por apenas R$ 99,90 mensal, você garante essa super oferta. Ligue agora e contrate já. Tele é de fibra, é da Paraíba.